O que você faria se encontrasse a vida de uma criança inocente em suas mãos? Se tivesse o poder de salvá-la, mas o custo fosse quebrar todas as regras, arriscar seu futuro e desenterrar a sua própria dor mais profunda? Antes de eu te contar a história de Sofia e do que aconteceu naquela tarde infernal, uma história que vai gelar a sua espinha e te fazer questionar tudo, eu preciso que você faça uma coisa. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai mexer com cada fibra do seu ser. E já comenta aqui embaixo. Você acredita em destino ou acha que somos nós que forçamos a mão dele nos momentos de desespero? O berro do bebê era um bisturi rasgando o veludo do silêncio na mansão do Morumbi. Um som agudo, desesperado, que perfurava o luxo indiferente das paredes. Fazia exatas 3 horas e 47 minutos que aquele som não parava, ecoando pelos corredores de mármore travertino, subindo pelas escadarias de mogno maciço e se perdendo nos lustres de cristal que pendiam como lágrimas congeladas. Sofia Almeida passou o pano úmido no mesmo metro quadrado do piso de porcelanato pela 4ª vez. Um movimento automático, inútil, apenas uma tentativa de focar em algo que não fosse aquele lamento. Ela tinha 25 anos, mãos que já pareciam ter 40 de tão calejadas pelo trabalho pesado, e um aperto no peito que crescia a cada minuto, uma bigorna invisível esmagando seu coração. Aquele choro estava escavando algo dentro dela, reabrindo uma ferida que ela tentava costurar com a linha frágil do tempo. Esse menino vai se engasgar de tanto chorar, ela murmurou para o nada, a voz trêmula, tentando se convencer de que era só uma preocupação de funcionária. Lá em cima, no quarto decorado em tons pastéis que custara uma fortuna, Léo estava se afogando no próprio desespero dentro do berço de design italiano. Era um bebê de apenas 3 meses, com o rostinho de anjo agora transfigurado numa máscara vermelha e inchada. Os lábios pequenos e perfeitos estavam secos, rachados, e ele fazia movimentos fracos com a boquinha. Uma busca instintiva por algo que não encontrava. Um eco de uma necessidade primordial que não estava sendo atendida. A mamadeira, jogada de lado no berço, exalava um cheiro azedo, nauseante. O leite caro, fórmula importada, havia estragado sob o calor opressivo daquela tarde de janeiro. Vanessa Andrade, a babá de 29 anos, contratada por uma agência de elite que cobrava o equivalente a um carro popular por ano, havia desaparecido às 6 horas. Vou rapidinho na farmácia comprar o leite especial que o doutor recomendou, ela disse com um sorriso ensaiado. A farmácia, na verdade, era a nova ala do shopping Cidade Jardim. E o leite especial eram 2 sacolas da Gucci que ela pagaria com o salário exorbitante que recebia para, essencialmente, ignorar uma criança. Para Vanessa, aquele trabalho era o passaporte para um mundo que não era o seu. Uma forma de viver no luxo sem ter que de fato pertencer a ele. Léo era apenas um pequeno empecilho barulhento no seu plano de ascensão social. Lá embaixo, na ponta oposta da casa, trancado em seu escritório com paredes de vidro à prova de som, Ricardo Monteiro, 34 anos, tentava salvar sua empresa. As olheiras profundas em seu rosto eram testemunhas de meses de luto e noites insones, marcas que nem o café mais forte do mundo conseguia apagar. A videoconferência com um grupo de investidores de Singapura já se arrastava por 2 horas. Ele fingia maestria e controle. Fingia que não ouvia os gritos do próprio filho vazando por baixo da porta e pelas frestas de sua consciência. Senhor Monteiro, então confirmamos o aporte de capital? A voz metalizada soou do laptop de última geração. Claro, podem contar conosco. Ricardo respondeu no piloto automático, os olhos fixos na fotografia de Isabela sobre a mesa de jacarandá. O sorriso dela na foto parecia acusá-lo. O choro de Léo começou a mudar.
perdeu a força. Tornou-se um gemido fraco, um som que para qualquer mãe soaria como o mais perigoso dos alarmes. Sofia não aguentou mais. Aquilo era mais do que um dever. Era uma violação. Ela largou o pano no balde com um baque surdo e subiu as escadas correndo, o coração batendo descompassado contra as costelas. Por favor, Deus, que não tenha acontecido nada grave. Ela sussurrava como uma prece, cada degrau um passo mais perto do seu próprio pesadelo revivido. Quando empurrou a porta do quarto, o que viu a fez engasgar. Léo estava quase imóvel no berço, a pele pálida e manchada, os olhinhos semicerrados, a respiração curta e superficial. Ele ainda fazia aqueles movimentinhos com a boca, à procura desesperada por vida. Ai, meu Deus do céu! Sofia correu e pegou o bebê no colo. O corpinho dele queimava em febre, a roupa úmida de um suor frio. Ele estava claramente desidratado, à beira de um colapso. Calma, pequeno. Calma, anjo. A tia tá aqui. Ela cheirou a mamadeira e a repulsa torceu seu rosto. O cheiro da morte, de negligência. Azedou por completo. Léo, em seus braços, continuou com os movimentos de sucção contra o peito dela, a boquinha desesperada por alimento, por consolo, por vida. Foi nesse instante, com o calor febril daquele bebê moribundo contra sua pele, que a barragem dentro de Sofia se rompeu. 6 semanas. Fazia apenas 6 semanas que ela tinha enterrado seu próprio filho, João. Um bebê que ela nunca chegou a segurar vivo. E seu corpo, numa cruel ironia da natureza, ainda estava cheio de leite. Um leite que não tinha para onde ir. Ver Léo assim, sofrendo, definhando por falta do que ela tinha de sobra, foi insuportável. Foi como assistir seu próprio filho morrer de novo. Sem pensar, sem calcular as consequências, sem se importar com as regras, com o bom senso ou com seu emprego, ela se sentou na poltrona de amamentação, desabotoou a blusa do uniforme e ofereceu o peito ao bebê faminto. A reação foi instantânea. Léo parou de gemer. A boquinha dele encontrou o seio com a força de quem estava se afogando e finalmente encontrou uma boia. Ele mamou. Mamou com a fúria e o alívio de quem estava à beira da morte e encontrou a salvação. Pronto, meu anjo. Agora sim. Sofia sussurrou, sentindo uma paz e uma dor lancinantes se misturarem. O leite fluindo era um alívio físico, mas cada sucção do bebê era uma adaga em sua alma, lembrando-a de João. No andar de baixo, Ricardo finalmente encerrou a reunião. Senhores, acertamos os detalhes amanhã, tudo bem? Ele desligou o laptop e, pela primeira vez em quase 4 horas, percebeu o silêncio. O silêncio absoluto. O choro havia parado. E aquele silêncio, de repente, pareceu mais assustador do que o barulho. Preocupado, ele subiu as escadas, um pressentimento ruim o acompanhando. Abriu a porta do quarto devagar e congelou. A cena diante dele era tão irreal que seu cérebro se recusou a processar. Sofia estava sentada na poltrona ao lado da janela, ninando Léo enquanto ele mamava tranquilamente em seu peito, como se aquela fosse a cena mais natural do mundo. A luz dourada do fim de tarde entrava suavemente pela cortina, envolvendo os dois num halo de paz. Ricardo ficou ali, parado no batente, incapaz de falar, de se mover, de entender. Que porra é que está acontecendo aqui? A voz dele rasgou o silêncio, mais dura do que ele pretendia. Sofia deu um pulo na poltrona, o rosto empalidecendo. Ela cobriu o peito desajeitadamente e segurou Léo com mais força, os olhos arregalados de pânico. Senhor, me desculpe, eu posso explicar. Ricardo deu alguns passos para dentro do quarto, uma tempestade de confusão e raiva se formando dentro dele. Explicar o quê?
Que você ficou maluca? O que você está fazendo com o meu filho? Senhor, ele estava passando mal, eu juro! Sofia falou rápido, as palavras tropeçando umas nas outras. Faz horas que ele está chorando sem parar. A babá sumiu. A mamadeira dele estava podre, estragada. Mas isso não te dá o direito de... Ricardo parou no meio da frase. Seus olhos se fixaram no filho. E ele viu algo que não via há meses. Léo não estava apenas quieto. Ele estava dormindo, um sono profundo e sereno. A respiração era calma, regular. A expressão em seu rostinho era de pura paz. Ricardo nunca, jamais tinha visto o filho daquele jeito. Desde o parto trágico que levou Isabela, Léo sempre fora um bebê inquieto, chorão, quase impossível de acalmar. E agora, nos braços da faxineira, dormia como um anjo. Como ele está tão quieto? Ele perguntou, a raiva sendo corroída por uma perplexidade avassaladora. Sofia limpou uma lágrima com as costas da mão. Ele estava morrendo de fome, moço. A mamadeira fedia a azedo, estava toda talhada. Não tinha mais nada aqui para dar para ele. Ele estava com febre, desidratado. Ricardo se aproximou devagar, o olhar fixo no filho. Era a primeira vez que Léo parecia verdadeiramente descansado desde que veio ao mundo. Mas você... De onde você tem... Ele não conseguiu terminar a pergunta. A implicação era absurda demais. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor e constrangimento. Sofia abaixou a cabeça. A voz dela mal passava de um sussurro quebrado. Eu perdi o meu filho. Faz 6 semanas. A frase atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele conhecia aquela dor. Era a mesma dor oca que ele sentia todos os dias, desde que Isabela se foi. Era o mesmo vazio. Eu ainda tenho leite, mas não tenho mais bebê, Sofia continuou, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo seu rosto. Quando eu vi o Léo sofrendo daquele jeito, eu não consegui deixar ele morrer. Ricardo olhou para Léo, dormindo serenamente nos braços dela. O bebê parecia ter encontrado um consolo, uma segurança que ele, o próprio pai, jamais conseguiu lhe dar. A raiva que sentia se dissolveu, dando lugar a uma gratidão estranha e incômoda. Ela tinha salvado a vida de Léo. Disso ele não tinha dúvidas, mas ao mesmo tempo a situação era bizarra, íntima, transgressora. Vá para casa, Sofia, ele disse finalmente, a voz cansada, esgotada. Amanhã a gente conversa direito sobre isso. Sofia entregou Léo para ele com um cuidado infinito, como se estivesse transferindo o tesouro mais precioso do mundo. Só não deixa ele ficar muito tempo sem comer de novo, por favor, ela pediu, a voz ainda embargada. Ela saiu do quarto meio trêmula, com a certeza de que tinha cruzado uma linha e que provavelmente seria demitida. Mas quando olhou para trás e viu Ricardo segurando o filho, que finalmente dormia em paz, um sono que o dinheiro não podia comprar, ela não se arrependeu. Nem por um segundo. Sozinho no quarto, Ricardo olhou para o rosto sereno de Léo em seus braços. Por um instante, a dor lancinante da perda de Isabela diminuiu, como uma maré que recua. E agora? O que diabos eu vou fazer? Eram 10 da noite quando Vanessa finalmente apareceu na mansão, carregando sacolas da Daslu e da Tiffany. A história do leite especial foi uma mentira descarada desde o início. Ela passara a tarde gastando seu salário em artigos de luxo e depois foi encontrar o namorado num restaurante da moda. Para Vanessa, cuidar de Léo era apenas um trabalho irritante que pagava as contas e lhe dava status. Ela não sentia o menor afeto pelo bebê. Via-o apenas como um degrau, um meio para um fim. Encontrou Ricardo no escritório, digitando furiosamente no computador. Miguel dormia tranquilamente no berço eletrônico ao seu lado, algo que ela não via há muito tempo. Nossa, que milagre! Ele finalmente parou de berrar.
ela comentou com uma naturalidade forçada. Ricardo levantou os olhos do monitor, o rosto uma máscara de exaustão e conflito. A Sofia cuidou dele hoje. Ah, que bom, Vanessa respondeu. Mas algo no tom de voz de Ricardo, uma frieza cortante, a deixou em alerta. Durante a madrugada, Léo acordou apenas uma vez, aceitou a mamadeira nova sem protestar e voltou a dormir. Para Vanessa, acostumada com noites de caos e choro incessante, aquilo era praticamente um milagre. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo tomava seu banho, ela desceu para a cozinha para sondar Dona Vera, a cozinheira. Dona Vera, 58 anos, um coração do tamanho do mundo e um olhar que via através das pessoas, não desconfiou de nada. Vera, a Sofia fez alguma coisa diferente ontem com o Léo? Ele dormiu a noite toda. Ah, tadinha da Sofia, suspirou Dona Vera. Ela ficou muito mexida ontem. Passou um tempão lá no quarto do bebê, ninando o menino. Mexida por quê? Vanessa perguntou, fingindo inocência. Ora, menina, você não sabe. A coitada perdeu o bebê dela faz pouco tempo. E o traste do marido ainda largou ela por causa disso. Uma crueldade. Vanessa sentiu uma pontada de algo que era uma mistura de inveja e alarme. Se Ricardo estava começando a ver a faxineira com outros olhos, ela poderia perder a vida de luxo que tanto cobiçava. O marido a abandonou? Ela insistiu, farejando uma fraqueza. Sim, disse que ela era fraca, que não soube cuidar da gravidez direito. Imagina a maldade. A menina já estava arrasada com a perda do filho, e o monstro ainda pisa em cima. As engrenagens na mente de Vanessa começaram a girar a toda velocidade. Ela viu uma oportunidade, uma maneira suja e eficaz de se livrar da concorrência. Vera, ela se aproximou, baixando a voz e fazendo uma cara de preocupação. Posso te contar uma coisa, mas você jura que não conta pra ninguém? Fiquei com medo de falar com o Sr. Ricardo. Claro, filha. O que foi? Ontem eu vi a Sofia fazendo uma coisa muito, mas muito estranha. Que coisa? Perguntou Dona Vera, a testa franzida. Ela estava dando de mamar para o Léo. A cozinheira arregalou os olhos. Como assim, dando de mamar? Do peito dela, Vera. Do próprio peito. Eu vi, e depois ela ficou horas lá, só olhando ele dormir, como se fosse o filho dela. Dona Vera ficou atônita. Mas ela ainda tem leite? Tem, e tá agindo de um jeito obsessivo, como se quisesse tomar o lugar da mãe dele. Talvez ela só quisesse ajudar, coitada. Será, Vera? Uma mulher que perde o filho assim fica meio... Sabe como é, né? Fora de si. Pode ficar perigosa. Pode querer roubar o bebê para ela. Vanessa plantou a primeira semente venenosa e saiu da cozinha antes que Dona Vera pudesse processar a informação. Pegou o telefone e ligou para Beatriz Vasconcelos, a maior fofoqueira do condomínio, uma mulher cuja única alegria na vida era a desgraça alheia. Bia, preciso te contar uma coisa seríssima sobre o Ricardo Monteiro. Oi, querida, desembucha. Aquela empregada nova dele, acho que ela está tentando dar o golpe do baú. Como assim? Ela perdeu um bebê recentemente e agora está completamente obcecada pelo Léo. Ontem eu peguei ela no flagra, amamentando ele no peito. Beatriz quase derrubou o celular. Não acredito. Que horror. Que sem-vergonhice. É sério. Acho que ela está usando o luto para seduzir o Ricardo, para ficar com a família dele, com o dinheiro, se fazendo de coitadinha. O pobre do Ricardo. Já não basta ter perdido a Isabela, agora essa aproveitadora. Isso não pode ficar assim. É o que eu penso. Alguém precisa abrir os olhos dele antes que seja tarde demais. Deixa comigo, querida. Vou falar com as meninas do clube. Essa arribista não vai se criar. Quando Ricardo desceu para tomar o café da manhã, encontrou Léo sorrindo pela primeira vez na vida. De verdade. Sentado no cadeirão, ele balançava as perninhas e fazia barulhinhos alegres sempre que Sofia passava pelo corredor.
Ricardo sentiu uma emoção que o sufocou. Ele gosta mesmo dela. Mas dali a alguns minutos, seu telefone começaria a tocar sem parar. E o inferno na vida de Sofia estava prestes a começar. Ricardo observava, hipnotizado, Léo no seu cadeirão. O bebê estava transformado. Sorria, agitava as mãozinhas no ar, balbuciava sons de pura alegria toda vez que a figura de Sofia cruzava seu campo de visão. "Bom dia, senhor!" ela cumprimentou, a voz ainda carregada de uma timidez receosa. "Bom dia. O Léo, ele parece ótimo hoje." "É, ele dormiu a noite toda sem chorar. Acho que o que ele precisava mesmo era de uma boa mamada para encher a barriga e se acalmar", ela disse, sem perceber o peso duplo daquelas palavras. Ricardo viu a forma como os olhinhos do filho seguiam cada movimento de Sofia. E seu coração de pai, até então dormente, se apertou. Era a primeira vez que via no filho uma demonstração de felicidade genuína. Então, o telefone tocou. Eram 11 da manhã. "Alô? Ricardo, querido, como você está?" Era a voz melosa e perigosa de Beatriz Vasconcelos. "Estou bem, Bia. O que houve?" "Olha, querido, eu e as meninas estamos preocupadas com você. Andaram comentando umas coisas por aí." Ricardo sentiu um nó se formar em seu estômago. "Que coisas?" "Sobre essa sua funcionária nova, que está, digamos assim, se envolvendo demais." "Beatriz, do que exatamente você está falando?" "Ricardo, uma mulher que passa por um trauma como perder um filho, fica muito abalada psicologicamente. Pode desenvolver obsessões, fixação por outras crianças. É perigoso." Ricardo olhou para Sofia, que agora cantarolava uma canção de ninar baixinho no corredor, e sentiu a primeira pontada de dúvida envenenar sua gratidão. A Isabela deve estar se revirando no túmulo, vendo uma estranha tentar tomar o lugar dela dentro da sua própria casa. A menção de sua falecida esposa foi um golpe baixo e eficaz. Ricardo desligou, irritado, mas a semente da desconfiança já estava plantada. Uma hora depois, o telefone tocou de novo. Dona Elvira, sua sogra. "Ricardo, meu filho, você precisa se cuidar. Não pode ser tão ingênuo." "Dona Elvira, a senhora está bem?" "Eu estou, mas você é que me preocupa. Soube que tem uma empregada aí fazendo confusão, se aproveitando do seu luto. Meu neto está em risco." "Confusão?" Ela salvou a vida dele. "Ricardo, você está vulnerável. É um prato cheio para uma oportunista se aproveitar da sua dor e da sua fortuna. Todo o condomínio está comentando. Você precisa agir antes que isso vire um escândalo e manche o nome da nossa família, a memória da minha filha." A terceira ligação, às 4 da tarde. Paula, a melhor amiga de Isabela. "Ricardo, isso não pode continuar. É um desrespeito à memória da Isa. Ela ia ficar horrorizada." Ricardo começou a se sentir encurralado, o ar rarefeito. Ele observava Sofia brincando com Léo no tapete da sala. O menino gargalhava, feliz. Mas a pressão externa era esmagadora. Ele está tão bem com ela. Nesse momento, Vanessa apareceu ao seu lado, como uma serpente. "Senhor, a Sofia pediu para ficar umas horas a mais hoje. Disse que o Léo precisa dela para dormir bem à noite." Ela fez uma pausa calculada, teatral. "Achei meio estranho, sabe?" "Estranho como?" ele perguntou, já exausto. "Ela não é a mãe dele, né? Mas às vezes ela age como se fosse. É um pouco assustador." Ricardo estava completamente dividido. De um lado, a prova viva e sorridente de que seu filho nunca esteve tão bem. Do outro, todas as pessoas de sua confiança, de seu círculo social, lhe dizendo que ele estava sendo enganado, manipulado. Ele se lembrou do hospital, de como confiou nos médicos, de como lhe disseram que estava tudo bem com Isabela. E mesmo assim, ela morreu por negligência. O mundo já o havia enganado antes. Será que estou sendo ingênuo de novo? O telefone tocou mais uma vez. Era Beatriz. Dessa vez, ele atendeu com uma sensação de derrota. "Ricardo, já pensou no que conversamos?"
Beatriz, Filho, você não pode deixar isso continuar. É pelo bem do Léo. Ele olhou para Sofia, que agora ninava o bebê nos braços, cantando baixinho. Miguel sorria ao ouvir a voz dela. Mas a pressão havia se tornado insuportável. Era o mundo dele contra ela. Tá bom, Bia. Eu vou resolver isso. Quando desligou, Ricardo sabia o que tinha que fazer. Mesmo que doesse, mesmo que o sorriso de Miguel desaparecesse, mesmo que seu coração gritasse que era errado. Na manhã seguinte, ele teria que demitir Sofia. Ricardo não dormiu. As palavras das vizinhas ecoavam em sua mente como um mantra venenoso. Obsessão, oportunista, escândalo, memória da Isabela. De manhã, o telefone já havia tocado 3 vezes antes das 8. Eram elas, garantindo que ele cumpriria o prometido. Quando Ricardo desceu para o café, seu coração quase parou com a cena que viu. Sofia estava sentada no chão da sala, brincando de "Cadê a show?" com Léo, usando uma fralda de pano. O bebê estava gargalhando, uma gargalhada pura, cristalina, um som que Ricardo não se lembrava de já ter ouvido. "Achou!" Sofia fez cócegas na barriguinha de Léo, que dava gritinhos de pura alegria. Ricardo ficou parado na porta, observando em silêncio. Seu filho nunca, jamais pareceu tão feliz. "Bom dia, senhor." Sofia o cumprimentou, pegando Léo no colo. "Bom dia," Ricardo respondeu, a voz embargada, estranha até para si mesmo. Ele passou o café da manhã inteiro observando os dois. A conexão entre eles era quase palpável. Léo não largava de Sofia. Se ela se afastava por um segundo para pegar algo na cozinha, ele resmungava. Quando ela voltava, ele abria um sorriso enorme e esticava os bracinhos em sua direção. "Esse menino está completamente grudado em você", Ricardo comentou, tentando soar casual. "É, ele é o meu grudentinho", ela respondeu, beijando a testa de Léo. Ricardo sentiu uma pontada de ciúmes e dor. Ele nunca conseguiu fazer o filho sorrir daquele jeito. Mas então os telefones começaram a tocar de novo e de novo, como abutres circulando uma carcaça. Cada ligação deixava Ricardo mais tenso, mais encurralado entre o que via com seus próprios olhos e o que o mundo lhe dizia para ver. Quando o relógio marcou 12:00, ele tomou uma decisão que o dilaceraria por dentro. "Sofia, preciso falar com você, no meu escritório." O tom de voz dele mudou completamente. Era frio, distante, formal. Sofia percebeu na mesma hora. Algo estava terrivelmente errado. No escritório, Ricardo se posicionou atrás da mesa maciça, criando uma barreira entre eles. Sofia sentou na ponta da cadeira, o coração já disparado, prevendo o desastre. "Senhor, eu fiz alguma coisa errada?" Ricardo não conseguia olhar nos olhos dela. "Sofia, sobre o que aconteceu ontem, com o Léo. Se eu errei, me perdoe, por favor. Eu só queria ajudar, ele ia morrer." "Não é sobre estar certo ou errado." Ricardo parou, passou a mão pelos cabelos, um gesto de puro desespero. "As pessoas estão falando." "Falando o quê?" A voz dela era um fio. Ele respirou fundo. Cada palavra que ele pronunciava era como engolir cacos de vidro. "Que você está se aproveitando da minha situação. Que por você ter perdido o seu filho, agora está tentando tomar o meu." O rosto de Sofia perdeu toda a cor. Ela ficou branca como papel. "Senhor, isso não é verdade. Eu jamais..." "Você o amamentou, Sofia. Sem perguntar, sem pensar nas consequências, no que as pessoas iam dizer." "Mas ele estava passando mal. Não tinha mais ninguém. A babá sumiu, o senhor estava numa reunião, ele ia..." Ricardo se levantou, andando de um lado para o outro. Ele travava uma guerra contra si mesmo. "As pessoas acham que você está tentando me seduzir, que quer roubar o lugar da minha esposa, tomar a minha família." "Isso é uma mentira suja. O senhor sabe que é mentira. Olhe para mim. Eu sou uma faxineira." "Eu sei.
Ele parou e a encarou. Mas você perdeu seu bebê há 6 semanas. De repente aparece aqui se comportando como se fosse a mãe do Léo. Eu trabalho aqui. Faço o meu serviço. E fica horas olhando ele dormir. Canta para ele, brinca com ele como se fosse seu filho. Sofia se levantou, a voz subindo em desespero. Porque ele gosta de mim? Porque ele fica feliz quando estou por perto? Isso é um crime? Esse é o problema, Sofia. Ele está ficando apegado demais a você. E isso é ruim? Ela gritou, as lágrimas finalmente vencendo a batalha. Ricardo parou de andar. A verdade doía. Não, não é ruim, mas ele não podia dizer isso. Você está demitida. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sugar todo o ar da sala. Senhor, por favor, não faz isso comigo. Eu imploro. Já está decidido. E não conte com referências minhas. Ninguém vai te dar emprego. Senhor, eu não tenho para onde ir. Por favor, eu faço qualquer coisa. Ricardo virou de costas para ela. Não aguentava olhar o desespero nos olhos dela. Um desespero que ele mesmo estava criando. Pegue suas coisas e vá embora. Pelo menos me deixa me despedir do Léo. É melhor não. Vá logo. Sofia saiu do escritório cambaleando, cega pelas lágrimas. Dona Vera a encontrou na cozinha, soluçando enquanto enfiava seus poucos pertences numa sacola de plástico. Menina, o que aconteceu? Ele me mandou embora, Dona Vera. Disse que estou me aproveitando. Que absurdo! Esse homem enlouqueceu? Você salvou aquele bebê. Não adianta mais nada. Eu tenho que ir. Lá fora, uma tempestade de verão desabou. Uma chuva grossa, daquelas que encharcam em segundos. Sofia olhou pela janela para a cortina de água, mas não tinha escolha. Ricardo a observava da janela do escritório. Viu-a sair pela porta dos fundos, caminhando devagar sob o temporal, com sua sacolinha de plástico na mão, a roupa fina do uniforme grudando no corpo molhado. Por um instante, ele sentiu um impulso avassalador de correr atrás dela, de dizer que tudo era um erro. A imagem de Sofia, sozinha e desamparada na chuva, estava cortando seu coração. Mas aí, o telefone tocou. Ricardo, soube que você finalmente fez a coisa certa. Foi o melhor para o Miguel, disse Beatriz, a voz cheia de uma satisfação vitoriosa. Ricardo desligou e viu Sofia virar a esquina, sumindo na tempestade. Lá em cima, um choro agudo e inconsolável começou a ecoar pela casa. Léo havia acordado, e ela não estava mais lá. Você ainda está aí? A história fica ainda mais pesada a partir de agora. Se você está com o coração apertado, saiba que não está sozinho. Deixa um like se você está torcendo pela Sofia e comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com ela e com o pequeno Léo. Sua interação me ajuda a continuar trazendo essas narrativas que nos fazem pensar. A primeira porta em que Sofia bateu foi na casa vizinha à de Ricardo, uma fortaleza branca com muros altos. A empregada uniformizada nem a deixou terminar de falar. Não tem vaga, não. E bateu o portão na sua cara. Na segunda casa, a dona, uma senhora de cabelos platinados, pelo menos a ouviu. Tenho experiência com limpeza, cozinha e sei cuidar de criança como ninguém. Você tem referência? A mulher perguntou, a voz cortante. Tenho, do meu último trabalho. Sr. Ricardo Monteiro. A mulher pegou o celular e discou na frente de Sofia. Alô, Sr. Ricardo. É a sua vizinha, Helena. Estou aqui com uma moça chamada Sofia. Ricardo olhou para o nome no visor do telefone, sentiu o peito apertar de culpa e recusou a chamada. Desculpe, querida. Ele não atendeu. Sem referência do último patrão, não posso arriscar. Na terceira, quarta, quinta casa, a história se repetiu. A pergunta era sempre a mesma. Um muro intransponível. Tem referência do último patrão? No final do primeiro dia, Sofia ainda tinha uma fagulha de esperança. No segundo, o desespero começou a se instalar. No terceiro dia,
O pouco dinheiro que tinha acabou. Dona Maria, me dá só mais uma semana, eu juro que consigo pagar. Ela implorou para a proprietária do quartinho minúsculo onde morava. Sofia, você já me deve 2 meses. O dono do imóvel tá me cobrando todo dia. Não posso mais esperar. Só mais uns dias, por favor. Sinto muito, filha. São negócios. Sofia saiu do quartinho carregando uma sacola de supermercado. Tudo o que ela possuía no mundo cabia ali dentro. A primeira noite na rua foi um terror que ela jamais lera em livros ou vira em novelas. Dormiu encolhida num banco de praça, usando folhas de jornal como um cobertor frágil. O frio da madrugada paulistana cortou até os ossos, e ela não pregou os olhos, sobressaltada a cada sombra, a cada ruído. Na segunda noite, 3 homens com cheiro de álcool se aproximaram dela quando tentava dormir sob a marquise de uma loja fechada. E aí, gatinha? Tá sozinha? Quer uma companhia para esquentar a noite? Lorena saiu correndo, o coração na boca, e se escondeu atrás de uma caçamba de lixo de uma igreja até o dia clarear. Foi na terceira noite que conheceu seu João, um senhor de 60 e poucos anos, cabelos brancos e um olhar triste, que vivia na rua há uma década. Primeira vez por aqui, né, moça? Como o senhor sabe? Experiência. Você ainda tem jeito de quem tem casa. Seu João apontou para um viaduto. Vem, fica com a gente lá. Sozinha é perigoso. Debaixo do viaduto, uma pequena comunidade se formara. Um grupo de 5 pessoas, cada um com seu pedaço de papelão, suas poucas coisas e sua história trágica. Pessoal, essa é a Sofia. Tá precisando de uma força. Seja bem-vinda ao clube, disse Dona Rosa, uma senhora que perdeu a casa depois que o filho se viciou em crack e vendeu tudo. Seu João ensinou a Sofia as regras não escritas da sobrevivência. Os melhores lugares para conseguir a comida doada por igrejas, os guardas de segurança que não os importunavam, como se proteger. O mais importante, filha, é nunca perder a dignidade. A gente tá na rua, mas não somos lixo. Ainda somos gente. Mas com o passar dos dias, a dignidade se tornava um luxo cada vez mais difícil de manter. A roupa de Sofia ficou suja, rasgada. O cabelo, antes sempre preso num coque arrumado, agora estava embaraçado e sem vida. Ela emagreceu rapidamente. Conseguir comida era uma batalha diária. E o pior, a tortura mais cruel, era o seu próprio corpo. Ele ainda produzia leite. Toda manhã, ela acordava com os seios doloridos, inchados, uma lembrança física e lancinante de que tinha alimento para um bebê que não estava mais com ela. Léo, será que ele tá bem? Será que a Vanessa está cuidando dele direito? Ela pensava enquanto catava latinhas na rua para vender por alguns trocados. Meu pequeno, a mamãe não te esqueceu. Depois de 2 semanas na rua, quando Sofia se viu no reflexo da vitrine de uma loja de luxo, não reconheceu a pessoa que a encarava de volta. Estava magra, suja, com olheiras fundas que a faziam parecer um fantasma. Às vezes, ela se pegava conversando sozinha, lembrando das gargalhadas de Léo. A dignidade de que seu João falara estava se esvaindo. A mansão, por sua vez, havia se tornado um campo de batalha. Léo voltou a chorar sem parar no exato instante em que Sofia saiu pela porta. Na primeira noite sem ela, Ricardo não dormiu 1 minuto. Léo chorou até o amanhecer, parando apenas por pura exaustão. O que foi, filho? O papai tá aqui! Ricardo tentava acalmar o bebê, mas Léo rejeitava seu colo, virava o rosto, se contorcia como se o toque do pai o queimasse. O bebê recusava a mamadeira. Não queria saber de brinquedos, ficava agitado o tempo todo. Quando finalmente dormia, acordava minutos depois, aos gritos. Vanessa fingia que tentava ajudar. Deve ser só uma fase, senhor. Salto de desenvolvimento, sabe como é? Mas Ricardo via nos olhos dela que ela não estava nem um pouco preocupada.
Na verdade, parecia até aliviada por não ter mais que fingir. Depois de 3 dias vivendo nesse inferno, Ricardo contratou uma babá emergencial. Sônia chegou cheia de confiança. Pode deixar comigo, Sr. Ricardo. Tenho 20 anos de experiência com os bebês mais difíceis. 2 horas depois, ela estava na sala, descabelada e exausta. Meu Deus, eu nunca vi uma criança tão agitada, tão raivosa. Léo a rejeitou de todas as formas possíveis. A segunda babá, Carla, especialista em recém-nascidos, durou 1 noite. Sr. Ricardo, essa criança está passando por algum tipo de trauma emocional severo. Trauma? Como assim? Ele perguntou ofendido. Bebês criam vínculos afetivos fortíssimos. Quando esses vínculos são quebrados de forma abrupta, eles sofrem como um adulto, mas não sabem expressar. É uma dor profunda. Mas que vínculo? A mãe dele morreu no parto. Alguma outra pessoa? Alguém que cuidava dele diariamente, que tinha um cheiro, uma voz familiar? Ricardo pensou em Sofia, mas engoliu o nome. Não, ninguém especial. A terceira babá, a mais cara e renomada da cidade, foi taxativa. Senhor, em 25 anos de profissão, eu nunca vi um caso como este. Seu filho está perdendo peso. Ele está definhando por tristeza. Desesperado, Ricardo levou Léo ao pediatra. Dr. Santos examinou o bebê e sua expressão ficou séria. Ricardo, fisicamente ele não tem nada, mas psicologicamente algo está perturbando muito essa criança. Ele está rejeitando os cuidados, os novos vínculos. É um quadro de depressão infantil grave. Depressão? Mas ele é um bebê. Bebês expressam o trauma e a dor dessa forma. Houve alguma mudança drástica na rotina dele recentemente? A perda de algum cuidador principal? Ricardo hesitou. Bem, trocamos de babá. E demitimos uma funcionária que às vezes ajudava com ele. Essa funcionária tinha muito contato com o Léo? O médico perguntou, anotando em seu prontuário. Tinha. Um pouco? Ricardo mentiu. Dr. Santos o olhou por cima dos óculos. Senhor Monteiro, se essa pessoa criou um vínculo forte com o seu filho e foi retirada abruptamente... Ricardo não deixou o médico terminar. Por dentro, a verdade terrível começava a despontar. As noites se tornaram um pesadelo. Ricardo vagava pela casa como um zumbi, tentando acalmar um filho que não o queria. Dona Vera tentou intervir. Senhor Ricardo, desde que a Sofia saiu... Não quero saber, Vera, ele cortou. Mas, senhor, o menino mudou da água para o vinho, ele está sofrendo. Célia, por favor, não se meta nisso. Depois de mais 1 semana de tortura, Dr. Santos foi direto. Ricardo, vou ter que internar o Léo. Internar? Ele está se desidratando, perdendo peso num ritmo perigoso. Ele precisa de cuidados hospitalares imediatos. Ou... Ricardo olhou para o filho, magro e abatido, e sentiu o mesmo medo gelado que sentiu quando Isabela estava na UTI. Doutor, ele pode morrer? Vamos fazer tudo o que for possível. Mas sim, crianças podem morrer de tristeza. Quando Ricardo voltou para casa, depois de deixar Léo no hospital, a mansão estava estranhamente silenciosa. Pela primeira vez em semanas, não havia choro ecoando pelos corredores. E foi naquele silêncio ensurdecedor que ele finalmente admitiu para si mesmo, com uma clareza dolorosa. Ele havia cometido o maior erro da sua vida. Ricardo mal conseguia trabalhar com Léo internado no hospital. Ele ia visitar o filho 3 vezes ao dia, mas o cenário era sempre o mesmo. Léo, apático, num berço hospitalar, com um acesso intravenoso em sua mãozinha minúscula, rejeitando a mamadeira, perdendo mais e mais peso. Senhor Monteiro, a criança precisa de um estímulo emocional forte, dizia o Dr. Santos, cada dia mais preocupado. Algo ou alguém que desperte nele o interesse pela vida novamente.
Ricardo saía do hospital e dirigia sem rumo pela cidade, a cabeça latejando, tentando pensar numa solução. Foi numa dessas voltas que ele viu uma vizinha na calçada, acenando para que ele parasse. Era Dona Marta, uma senhora que morava 3 casas adiante e que sempre fora muito amiga de Isabela. Ricardo, que bom te encontrar. Eu preciso te falar uma coisa. Oi, Dona Marta. É sobre aquela moça, a que trabalhava na sua casa, a Sofia. Ricardo ficou tenso. O que tem ela? Olha, filho, eu a vi ontem no centro da cidade. Viu ela onde? Ele perguntou, o coração acelerando. Perto do terminal de ônibus. Ela estava... Como eu posso dizer sem ser indelicada? Ela estava pedindo esmola. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Pedindo esmola? Sim, estava muito magra, com uma roupa suja. Quase não a reconheci. Partiu meu coração. Ele voltou para casa atordoado. Sofia, a mulher que salvara a vida de Léo, estava na rua, pedindo esmola, por causa dele. Foi nesse estado de espírito confuso e culpado que ele subiu ao quarto de Léo para pegar algumas roupas limpas para levar ao hospital. E foi então que ouviu vozes vindo do Jardim dos Fundos. Esse aqui é importado, dos caros. Vale uns R$ 200 no mercado negro. Gabriel se aproximou da janela do corredor e o que viu o deixou em choque. Vanessa estava no portão de serviço, entregando uma caixa de remédios de Léo para um homem de aparência suspeita. Ele desceu as escadas correndo, sem fazer barulho, e foi direto para o jardim. Vanessa, que diabo você está fazendo? Ela deu um pulo de susto, quase derrubando a caixa. Ai, senhor, que susto! Eu só estava... Você está vendendo os remédios do meu filho? O comprador, sem saber que Ricardo era o pai da criança, confirmou. Ela sempre vende para mim uns remédios de bebê caros que consegue. Eu revendo na minha farmácia de bairro. Ricardo explodiu. A raiva que sentia era tamanha que ele teve que cerrar os punhos para não fazer uma loucura. Há quanto tempo você faz isso? Fala! Ele gritou. Senhor, eu posso explicar. Vanessa começou a chorar. Minha mãe está doente, precisando de dinheiro. Adriana, onde você estava nas noites em que o meu filho ficava chorando sozinho, com fome e com febre? Ele berrou, o rosto a centímetros do dela. Eu estava cuidando dele. Mentira! Você sumia por horas e o deixava sozinho. Pressionada, acuada, ela tentou desesperadamente jogar a culpa em outra pessoa. A culpa não é minha. Foi aquela faxineira. Se aquela mulher não tivesse se intrometido... Se intrometido como, Adriana? Como? Ricardo a pressionou, sentindo que estava prestes a descobrir a verdade. Ela... Fala logo. Eu inventei. Eu menti. Vanessa desabou em soluços. Eu inventei que ela estava dando em cima do senhor, que ela era uma aproveitadora. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, o queixo travado. Você mentiu sobre tudo? Eu fiquei com ciúmes. Ela cuidava melhor do Léo do que eu. Ele gostava mais dela. Eu tive medo de perder o emprego, ela confessou, a voz abafada pelo choro. Ricardo se aproximou, a voz perigosamente baixa e controlada. Adriana, me responda uma última coisa, e pense muito bem antes de falar. A Sofia fez alguma coisa errada com o meu filho naquele dia? Ela hesitou por um segundo. E então a verdade final veio. Não. Naquele dia, ela salvou ele. Ele estava com febre alta, mal respirava. Ele podia ter morrido. Se ela não tivesse ajudado, ele teria morrido. Gabriel sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no estômago. E você inventou tudo? Sai da minha casa, ele gritou com toda a força de seus pulmões. Senhor, por favor. Sai da minha casa agora, ou eu chamo a polícia e te acuso de roubo e negligência. Agora! Ele ficou sozinho no jardim, tremendo de raiva e de autorrepulsa. A verdade completa era um monstro que o encarava. Ela perdeu o próprio filho
e ainda assim salvou o meu. E eu a joguei na rua como se fosse lixo. Ele entrou em casa e ligou para Dona Vera. Vera, você sabe de algum lugar onde a Sofia possa estar? Algum parente, amigo? Senhor Ricardo, eu já tentei. Ela não tem ninguém nessa cidade. Os pais morreram, não tem irmãos. O ex-marido, aquele desgraçado, foi quem a jogou na rua da primeira vez. Ricardo desligou, sentindo o peso esmagador de sua responsabilidade. No hospital, Dr. Santos foi o mais direto possível. Ricardo, seu filho não está respondendo a nenhum tratamento. Ele precisa de algo, ou alguém, que o faça querer viver. Estamos ficando sem tempo. Gabriel sabia exatamente o que, ou melhor, quem era esse algo. Doutor, se eu trouxer uma pessoa específica para vê-lo, se for alguém com quem ele tem um vínculo muito forte, pode ser a nossa única chance. Gabriel saiu do hospital com uma missão desesperada: encontrar Sofia antes que fosse tarde demais para os dois. A busca por Sofia foi como procurar uma agulha num palheiro. Numa cidade de 12 milhões de habitantes, onde os invisíveis realmente são invisíveis. Ricardo contratou um detetive particular. Senhor Monteiro, procurar uma pessoa em situação de rua sem nenhum contato é extremamente difícil, explicou o homem. Ricardo distribuiu a única foto que tinha dela, uma imagem granulada do sistema de segurança da mansão, para abrigos, postos de saúde, igrejas. Enquanto isso, Léo definhava no hospital. Gabriel se transformou num fantasma, magro, com olheiras fundas, dividindo seu tempo entre o hospital e as ruas sujas do centro da cidade. E se ela não quiser voltar, senhor? Perguntou Dona Vera ao telefone. E se ela te odiar depois de tudo o que o senhor fez? Ricardo parou para pensar nisso pela primeira vez. Ele merecia o ódio dela. Ela vai querer. Ela ama aquele menino. No 8º dia de busca, quando estava prestes a perder as esperanças, o detetive ligou. Senhor Monteiro, uma assistente social reconheceu a foto. Ela viu a moça num posto de saúde aqui na região central há uns 3 dias. Sintomas de gripe forte. Mas a descrição não batia muito. A moça estava bem mais magra e abatida que na foto. Ricardo foi correndo para o posto de saúde. Doutora, atendeu uma moça chamada Sofia nos últimos dias? Ele perguntou, mostrando a foto. A médica verificou os registros. Tivemos uma paciente aqui sem documentos, mas que se parecia com ela. O diagnóstico era início de pneumonia. Demos antibiótico, mas ela foi embora. Disse que não tinha onde ficar. Ricardo passou os 2 dias seguintes percorrendo a região a pé, mostrando a foto em farmácias, padarias, para guardas noturnos. No 10º dia, exausto e desesperado, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Você é o Ricardo que está procurando a Sofia? Sou eu. Quem está falando? Meu nome é João. Eu sou do pessoal da rua. Ouvi dizer que você está oferecendo uma recompensa por notícia dela. O coração de Ricardo disparou. Sim, você sabe onde ela está? Talvez. Mas antes quero saber por que você, um homem rico, está procurando uma mulher que você mesmo jogou na sarjeta. A voz de João era dura, desconfiada. Ricardo respirou fundo, engolindo o orgulho. Porque eu cometi o maior erro da minha vida e preciso desesperadamente consertar. O bebê que ela salvou, ele está morrendo no hospital por causa da falta dela. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Rapaz, você fez uma merda muito grande. Eu sei, por isso eu preciso encontrá-la. Por favor. Ela tá mal. Muito mal. Onde ela está? Viaduto da Radial Leste. Mas escuta aqui. Se você fizer mal para essa menina de novo, eu juro por Deus que eu mesmo te caço. Eu não vou. Eu prometo. No viaduto da Radial Leste, Ricardo encontrou a pequena comunidade de desabrigados. João, o senhor de cabelos brancos, se aproximou.
Você é o Ricardo? Sou. João apontou para um canto escuro, coberto por uma lona preta. Ela tá ali, mas tá queimando em febre há 2 dias. Mal responde. Ricardo se aproximou do barraco improvisado e o que viu o quebrou em pedaços. Sofia estava deitada num colchão velho, coberta por mantas sujas. Ela estava irreconhecível. O cabelo embaraçado, o rosto fino e pálido, queimado de febre. Ela tinha emagrecido tanto que parecia uma criança frágil. Sofia, ele a chamou, a voz embargada. Ela abriu os olhos devagar, as pupilas dilatadas pela febre. Demorou alguns segundos para focar e reconhecê-lo. Ricardo? É você mesmo? A voz dela era um sussurro rouco, dolorido. Sou eu vim te buscar. O Léo precisa de você. Léo. O nome do bebê trouxe lágrimas aos olhos dela. Como ele está? Mal. Muito mal. Ele está internado há quase 2 semanas. Não come, não dorme. Os médicos dizem que ele desistiu. Por quê? Ela perguntou confusa. Por que você está me contando isso? Ricardo se ajoelhou na terra batida, ao lado do colchão imundo. Porque eu descobri a verdade, Sofia. A Vanessa mentiu. Ela inventou tudo porque tinha ciúmes, porque era negligente. Sofia fechou os olhos, absorvendo a informação. E você acreditou nela? Acreditei, e quase matei o meu próprio filho por causa disso. Ele segurou a mão dela, que queimava em febre. Por favor, Sofia, vem comigo. Ele precisa de você. Ele está morrendo. Sofia começou a tossir, uma tosse violenta que sacudia seu corpo frágil. Ela está com pneumonia, rapaz, disse João. Precisa de um médico, urgente. Sofia, por favor, vamos para o hospital. Vocês 2 precisam se cuidar. Não. Ela balançou a cabeça fracamente. Não posso passar por isso de novo, ser humilhada, jogada fora. Sofia, se você não for, o Léo pode morrer no hospital e você pode morrer aqui. E se você me jogar na rua de novo quando as pessoas reclamarem? Ela sussurrou, a voz cheia de uma dor antiga. Ricardo olhou nos olhos dela e fez a promessa mais sincera de sua vida. Nunca mais. Eu juro pela vida do meu filho, eu nunca mais vou te abandonar. Menina, você precisa se tratar, interveio João. Ele está falando a verdade. Vá. Sofia estava fraca demais para resistir. Tá bom, mas só pelo Léo. Ricardo a pegou no colo com um cuidado infinito. Ela não pesava quase nada. No banco de trás do carro, ela sussurrou: Ricardo, eu não estou voltando por você. É só pelo menino. Eu sei, e é só isso que importa agora. No hospital, uma equipe médica levou Sofia direto para a emergência. Pneumonia bacteriana, desnutrição severa, desidratação, diagnosticou o Dr. Santos. Vamos interná-la imediatamente. Doutor, ela pode ver o Léo? Ricardo perguntou ansioso. Ainda não. Primeiro, precisamos controlar a infecção. Não podemos arriscar expor a criança. Por 3 longos dias, Sofia ficou internada, recebendo antibióticos e soro na veia. Ricardo não saiu do hospital, se dividindo entre o quarto dela e a UTI pediátrica onde Léo estava. No 3º dia, com a febre de Sofia finalmente controlada, Dr. Santos autorizou o encontro. 15 minutos no máximo. Os 2 ainda estão muito fracos. Ricardo levou Sofia numa cadeira de rodas até o quarto de Léo. Quando ela viu o bebê, tão magro e pálido, ligado a monitores, ela desabou a chorar. Meu Deus, o que fizeram com você, meu anjo? Léo estava dormindo um sono inquieto, mas ao ouvir a voz de Sofia, seus olhinhos se abriram lentamente. Por um instante ele pareceu confuso. E então, ele a reconheceu. Pela primeira vez em semanas, um sorriso minúsculo e fraco se formou nos lábios de Léo. Oi, meu amor. A mamãe voltou. Sofia sussurrou, esticando a mão para tocar na dele. Léo fez um barulhinho, um som feliz. O primeiro em uma eternidade. Posso tentar dar a mamadeira para ele?
Ela perguntou ao médico. Com cuidado, Sofia pegou Léo no colo. Ele parecia uma pena em seus braços, muito mais leve do que ela se lembrava. Quando ela ofereceu a mamadeira, ele a olhou nos olhos por um longo momento, como se para ter certeza de que ela era real, e então começou a sugar. Devagar, mas com vontade. Gabriel observava da porta, o coração transbordando de uma mistura de alívio e culpa. Doutor Santos, ao seu lado, balançou a cabeça maravilhado. É um milagre. Ele estava esperando por você. Ele está tão magrinho, Sofia disse, a voz embargada. Quando o médico saiu, Ricardo se aproximou. Sofia, eu sei que não mereço, mas eu preciso te pedir perdão. Ricardo, agora não, ela disse, sem tirar os olhos do bebê. Mas eu preciso que você saiba. Você salvou meu filho 2 vezes. Eu fiz pelo Léo, não por você. Eu sei, mas eu quero que você saiba que eu aprendi a lição da forma mais dura possível. Sofia não respondeu. Apenas continuou ninando Léo. Sofia, Ricardo insistiu. O que foi? Você vai voltar para casa com a gente? Vou, mas só por ele. Ela o encarou, os olhos frios e determinados. E não espere que eu confie em você de novo tão cedo. Eu não espero. Só quero uma chance de provar que mudei. Sofia parou de ninar. Ricardo, escuta bem. Se você me humilhar de novo, se duvidar de mim, se me jogar na rua outra vez, eu pego essa criança e sumo no mundo, e você nunca mais vai nos ver. Ricardo engoliu em seco. Eu entendi. Eu vou cuidar do Léo. Mas você, Ricardo, vai ter que conquistar minha confiança do zero. E talvez nunca consiga. Tá bom. Sofia voltou a cantarolar e Léo dormiu em seu colo. Um sono de paz, pela primeira vez em semanas. Ricardo sabia que a jornada para reconstruir aquela ponte seria longa e difícil. Mas pelo menos, seu filho estava vivo. E isso era um começo. Uma semana depois, a volta para a mansão foi estranha. Dona Vera os recebeu na porta com lágrimas nos olhos. Menina, que bom que você voltou. Ricardo a levou para o quarto de hóspedes principal, com cama king size e banheiro privativo. Preparei este para você. Sofia olhou para ele, impassível. Não. Eu fico no meu quarto antigo, o dos fundos. Eu não voltei para cá para ser tratada como visita. Eu vim para trabalhar e cuidar do Léo. Quero as coisas claras desde o começo. Nos primeiros dias o clima era tenso. Sofia se dedicava inteiramente a Léo, que melhorava a olhos vistos. Com Ricardo, a conversa era o mínimo necessário. Bom dia. Como foi a noite? Ele dormiu bem. Uma semana depois, as ligações começaram. Ricardo, é a Beatriz. Soube que você trouxe aquela mulher de volta. O nome dela é Sofia Bia. E sim, ela voltou. Mas filho, você acha isso prudente? Ela é instável. Beatriz, eu descobri que fui eu, o imprudente, o injusto. A Vanessa inventou tudo. A Sofia é uma vítima que salvou meu filho. Eu devo a vida do Léo a ela. Do outro lado da linha, um silêncio chocado. Mas Ricardo não se importava mais com a opinião deles. 2 semanas depois, ele fez algo que chocou a todos. Sentou em seu computador e escreveu um longo post em suas redes sociais, contando toda a história, sem omitir detalhes, sem poupar sua própria culpa. Falou da perda de Sofia, do ato heróico dela, da negligência de Vanessa, da mentira das vizinhas e de como seu preconceito e fraqueza quase mataram seu filho. Ele terminou o post com uma frase. Lorena Nunes não é uma aproveitadora. Ela é uma heroína. E se vocês a virem na rua, tratem-na com o respeito que ela merece e que eu não soube dar. O post viralizou. Em poucas horas, tinha milhares de compartilhamentos. Lorena se tornou uma celebridade local da noite para o dia. Canais de TV queriam entrevistá-la. Revistas queriam contar sua história. Ela recusou tudo. Meu lugar é aqui, cuidando do Miguel. Adriana viu o post
e sua vida desmoronou. Nenhuma família do bairro a contratou mais. As vizinhas fofoqueiras se tornaram alvo de piadas e desprezo. 6 meses depois, a vida na mansão encontrou um novo ritmo. Miguel, com quase 1 ano, era um bebê saudável e feliz. Ele chamava Sofia de mamãe e Ricardo de papai. Ricardo mudou completamente. Saía cedo do trabalho, dava banho no filho, contava histórias. Ele tentava, dia após dia, mostrar a Sofia que era um novo homem. Um dia, ela o chamou para uma conversa séria. Ricardo, eu quero adotar o Léo oficialmente. Quero ser mãe dele no papel. O processo foi complicado. Na audiência, o juiz perguntou: o senhor concorda em dividir a guarda e o poder familiar? Concordo, meritíssimo. A Sofia é mais mãe do meu filho do que eu jamais serei capaz de ser. Quando saíram do fórum com a certidão, eles eram oficialmente uma família. 3 anos depois. Numa manhã de domingo, Ricardo acordou com o som de gargalhadas. Ele foi até o jardim e viu Sofia empurrando Léo num balanço. O menino, agora um garotinho falante e esperto, ria com pura alegria. Mais alto, mamãe, mais alto! Ricardo se sentou na grama, observando a cena. Você é feliz aqui, Sofia? Ele perguntou, a pergunta que o assombrava há anos. Sofia parou o balanço e olhou para ele. Um sorriso suave, o primeiro sorriso genuíno que ela lhe dava em muito tempo, iluminou seu rosto. Eu perdoei você, Ricardo. Demorou, mas perdoei. E o que isso significa para nós? Ele perguntou, o coração na mão. Sofia caminhou até ele, se ajoelhou na sua frente e pegou sua mão. Significa que uma família não é feita de sangue, nem de sobrenome. É feita de perdão, de segundas chances e, acima de tudo, de escolher ficar, mesmo depois da pior das tempestades. Ela se inclinou e lhe deu um beijo. Um beijo que selava não um conto de fadas, mas o começo de uma história real, imperfeita e, por isso mesmo, verdadeira. Essa história mexeu com você? Você acha que a atitude do Ricardo de expor tudo publicamente foi a coisa certa a se fazer? Me conta tudo aqui nos comentários, eu leio cada um deles. Se essa jornada de dor e redenção te tocou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. É o seu apoio que me permite continuar trazendo histórias que importam. Um grande abraço e até a próxima.